Vamos lá. Vamos mesmo? Vamos? Peraí. Eu não vou tossir para fazer ruído no seu ouvido aí, né? Você tá aí assim em casa assistindo aula, tem que desligar o microfone aqui. Pronto, para fazer esse negócio, né? Claro, vamos lá. O cara já se prepara todo, o cara vai gravando, aí quando eu vou começar a dar vontade de tossir, aí é fogo, não dá certo, né? Mas é isso mesmo, vamos lá. Coisas do EVP. Bora lá, seguindo aí. Do EVP não, minha. Tá. Questão de número 4, vamos ver aí. Seguindo a sequência, mesma resolução, vamos lá, é só acompanhar. Na questão 4 agora, ele já começa a perguntar a questão da pontuação, coisa rara, né? Se você observar a questão de pontuação no Cisgran Rio aí, não está com essa frequência toda, não, né? E agora o uso da vírgula, olha só. Assinale a opção em que haja erro, em que há erro de pontuação. Maravilha. Pensando no que você me disse, vírgula. Pessoal, quando você começa uma frase com gerúndio, claro, né? Trata-se de uma oração reduzida, né? Uma oração subordinada reduzida. Pensando naquilo que você me disse, já é normal, do velho toque no mouse já era, já entrega, né? Mas vamos lá. Você já respondeu, você já está em casa, está só conferindo agora. Pronto, então vamos lá. Pensando no que você me disse, resolvi agora agir. Pessoal, isso aqui é uma oração subordinada. Se a oração subordinada começa o período, é natural que pela inversão da frase, ela exija o uso da vírgula. Essa questão da vírgula do agora, o agora entre vírgulas aqui, é um caráter praticamente aí facultativo, tá? O advérbio intercalado, claro, resolvi agir, é uma locução, né? Mas nesse contexto aqui, claro, você tem o agora como adjunto adverbial, ele está entre vírgulas porque está no meio dessa locução aqui. Percebeu? Então essa primeira vírgula é justificada por se tratar de oração subordinada, deslocada, anteposta à principal, e agora aqui, dupla vírgula, duas vírgulazinhas, isolando o adjunto adverbial agora. É importante relembrar, gente, aquela regrinha de pontuação, vai uma dica para você aí, em relação à ordem direta e ordem inversa, não esqueça. Do ponto de vista da pontuação, é importantíssimo você tentar relembrar essa história de ordem direta e ordem inversa por uma coisa bastante simples. Se os termos de uma oração, eles advêm todos, né, são todos organizados na chamada ordem direta, são todos colocados na ordem direta, Marcelo, eu não sei mais o que é esse negócio de ordem direta não. Sujeito, verbo, complementos, advérbios. No final, conjunções. As conjunções indicando conexão já com a oração seguinte. Então veja, sujeito, verbo, complementos, advérbio. Em seguida, a conjunção, em que você tem essa conexão aí. Então é importante notar, claro, que a ordem direta indica que a frase está arrumadinha, tranquila, toda organizada. Vou dar um exemplo para você. O Brasil comprou várias mercadorias no exterior. Veja, ponto. O Brasil comprou várias mercadorias no exterior. Eu tenho o sujeito, o Brasil. Tenho o verbo comprar, tenho o objeto, o complemento, várias mercadorias, e tenho também o advérbio no exterior, que é uma locução adverbial. Beleza. Do ponto de vista da pontuação, eu não preciso usar nenhuma vírgula nesse contexto aí. Nada. Mas por que eu não preciso usar vírgula alguma? Que história é essa? Como é que é esse negócio? Pessoal, você não utiliza a vírgula por uma questão bastante simples. A frase está na ordem direta. Não tem nada fora do lugar, não tem nada bagunçado. Então está tudo filé. Beleza? Situação 2. Deslocou ou intercalou numa frase como essa. Se eu pegar uma frase como essa e deslocar um termo, intercalar, mudar de ordem e tal, se eu bagunçar a história, como é que vai ficar a frase? Simples. Você irá utilizar a vírgula para indicar exatamente isso. Para indicar termo deslocado ou termo intercalado. Vou dar um exemplo. Se nessa frase que você escreveu aí, você pode pausar o vídeo, escrever a frase, não tem problema não, analisar, tá? Eu acho até legal. Você volta o vídeo agora, volta o vídeo, pega a frase que eu ditei, você anota, copia direitinho e presta atenção nessa explicação que eu vou dar agora. Aquela explicação da ordem direta e essa que eu vou dar agora da ordem inversa, da mudança de posição. Veja só. Imagina agora que eu digo assim, no exterior, se eu pegar a expressão, o complemento, no exterior e jogar lá para frente. No exterior, o Brasil comprou várias mercadorias. Se eu pegar este advérbio no exterior e jogar lá para frente, eu tenho o advérbio deslocado. Por isso que às vezes algumas bancas falam para isolar o adjunto adverbial deslocado. Pô, todo advérbio tem função sintática de adjunto adverbial, é a mesma coisa. É como se fosse nome e apelido.
Claro, nome e codinome. Tá. Mas eu digo no exterior, vírgula, o Brasil comprou várias mercadorias. É natural. Eu posso usar vírgula? Sim, claro. Mas por quê? Para indicar que a expressão no exterior está deslocada de sua posição normal na frase. No exterior, vírgula, o Brasil comprou várias mercadorias. Entendeu isso agora? Então você tem exatamente esse mesmo contexto, essa mesma história. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Situação 2. E se eu dissesse o Brasil comprou, se entre o comprou e várias mercadorias, se eu pegasse aquele advérbio e colocasse aqui agora, aqui no meio, se ele fosse um termo intruso entre o verbo comprar e o complemento, várias mercadorias. Mais uma vez, eu usaria aí, claro, as vírgulas. Mas por que isso? Termo deslocado, intercalado. Sempre que você deslocar ou intercalar termos, vírgula. Deslocou, intercalou, vírgula. Deslocou, intercalou, vírgula. Claro. O Brasil comprou, vírgula, no exterior, vírgula, várias mercadorias, ponto. Entendeu? Então você usa vírgula para indicar deslocamento de termos da ordem direta, transformando a frase em ordem inversa. Isso aí geralmente ocorre com os advérbios e com os complementos, tá certo? Não ocorre com o verbo e não ocorre também com o sujeito, até porque eles não podem estar separados aí. Sujeito e verbo e tal, sem razão, sem causa, totalmente justificado. Uma segunda coisa da ordem inversa agora, da mudança de ordem desses termos na frase. Segunda coisa. Essa mudança que a gente exemplificou agora há pouco, com a questão dos termos da oração, também pode ocorrer em relação às orações. Orações coordenadas, subordinadas, lembra aquele negócio? Sobretudo com as orações subordinadas. Veja, a ordem direta da constituição de um período composto por subordinação é simples. Oração principal primeiro e depois a oração subordinada. Primeiro a oração principal, depois a oração subordinada. Tá. Se você tiver esse contexto, essas duas coisas, principal e subordinada, se eu inverter, pessoal, uma oração, ela não é oração principal à toa. Ela não é chamada oração principal à toa, claro que não. Se ela é a principal, ela é a mais importante. Se ela é a mais importante, ela precisa vir primeiro. Se eu mudo essa ordem, vou dar um exemplo. Vamos dizer assim, eles dormiam enquanto eu estudava. Ou então todos dormiam enquanto eu estudava. Então veja, enquanto eu estudava, todos dormiam. Se eu mudar a ordem, se eu começar a frase com o enquanto, que é uma conjunção temporal, eu não estou começando mais com a oração principal, para depois vir a oração subordinada. Veja a diferença. Oração principal, oração subordinada. Entenda isso. Se eu começar com a principal e depois for para a subordinada, está tudo tranquilo. A vírgula entre um e outro, ela é facultativa, ela não é obrigatória, não preciso usar, tudo faz. Agora, se a frase começa com a conjunção subordinativa, se você começa a frase com a conjunção, olha, aí não tem jeito. Aí você vai ter que usar vírgula. Ainda que o governo pensasse tal coisa, vírgula. Ainda que é conjunção subordinativa. Se eu começo a frase com a conjunção, ordem inversa, vírgula obrigatória. Enquanto todos dormiam, eu estudava. Enquanto é conjunção temporal. Enquanto todos dormiam, vírgula, eu estudava. Se eu inverto a frase, eu estudava enquanto todos dormiam. Eu não preciso usar vírgula. Mas eu posso usar vírgula? Pode. Mas você não tem nenhuma obrigação, porque a frase está estruturada na ordem direta e não na ordem inversa. Entendeu agora? Vamos voltar para a frase? Vamos lá, vamos voltar para as questões. Veja aí. Olha só. Aqui eu tenho um verbo no gerúndio, é uma oração reduzida de gerúndio. É oração subordinada. Geralmente tem que, essas coisas. Então está aqui. Ó. Ele começou a frase com a oração subordinada. Depois que ele colocou aí é uma outra oração e tal. Então ele mudou a ordem. Por isso a vírgula que é obrigatória foi o que nós vimos. Lembra? E aqui é o advérbio, né? Beleza. Chegou, porém, à conclusão de que ele não a faria feliz. Gente, olha só. Conjunção. Vamos relembrar aquela história da ordem direta que nós falamos logo no começo aqui da abordagem? Pessoal, ordem direta, sujeito, verbo, complementos, advérbio. Por último, conjunções, para ligar uma oração à outra. O papel da conjunção, vá, você é um cara inteligente, você é uma pessoa inteligente, vá. Qual é a, me diga, qual é a função da conjunção? Conjunção, serve para quê? Hã? É óbvio. É claro que você já sabe, eu sei que você sabe, eu sei. Olha só, conjunção. Claro, juntar, unir, ligar.
É óbvio. Então, a função da conjunção é unir enunciados. Você vai unir orações, palavras, termos de mesma função sintática e por aí vai. Então, se a conjunção tem sujeito, verbo, complementos, advérbio, só depois vem a conjunção. Se eu pegar essa conjunção e jogar lá para frente, porém o governo, porém, vírgula, o governo, tem que ter vírgula. É um termo deslocado, é uma conjunção deslocada ou intercalada. O Brasil, porém, precisa fazer tal coisa. O sujeito é o Brasil. O verbo é precisa, fazer tal. Mas eu tenho um porém aqui no meio. Lugar de conjunção, me diga você. Lugar de conjunção é no meio da frase, no meio do enunciado, no meio da oração? Claro que não. Você vai simplesmente colocar a conjunção ligando orações e não no meio de uma oração entre sujeito e verbo. Está totalmente intercalada, totalmente deslocada aí. Percebeu como é fácil notar? Se liga aí, veja lá. Olha só. Então, suponha que eu tivesse aqui, gente, um sujeito oculto, né? Sujeito desinencial elíptico. Ele chegou à conclusão tal. Ele, sujeito, chegou o verbo, complemento. Está aqui, ó. Chegou a uma conclusão. Esse porém aqui não poderia estar nesse contexto. Tem que vir lá na frente. Ou você coloca, né? Chegou à conclusão de que ele não fazia feliz. Chegou, porém, à conclusão. Esse porém poderia até estar na frente, né? Se eu deslocasse aqui, gente, esse porém para frente, como é que você veria isso aí? Porém, vírgula, claro, a conjunção estaria no começo da frase. Conjunção começando frase, se liga aí, porém a conjunção adversativa. Começou frase, claro, vírgula, porém, vírgula. Aí retiram-se o resto das vírgulas, né? Porém, vírgula, chegou à conclusão de que, lá. Ou então, chegou, porém, porque é um termo intruso, está intercalado aqui, está entre duas coisas, tem que estar isolado por vírgula. Facílimo. Vamos lá, seguindo aí. Só tinha um único pensamento, 2 pontos. Viver os momentos intensamente. Os 2 pontos sempre indicam que você irá anunciar alguma coisa, você irá dizer, esclarecer, e aí por aí vai. Só tinha um pensamento, 2 pontos. Ele vai dizer qual é esse pensamento. Viver os momentos intensamente. Então, esses 2 pontos indicam que você vai anunciar alguma coisa, e esse anúncio, claro, essa coisa pode ter título de explicação, esclarecimento, ressalva, tanto faz. Certo? Depende muito aí. Tudo certinho também na letra C. Ela, vírgula, chorando de alegria, vírgula, entendeu o que é verdadeira felicidade. Olha só, quando você pega uma frase dessa, você pega uma gramática dessa bem tradicional, você vai achar tanta frase nesse contexto aqui, mas igual. Veja novamente a frase original. Ela entendeu o que é verdadeira felicidade. A frase é essa. Mas veja, eu estou separando, ó, sujeito, verbo, complemento. Percebeu? O que é verdadeira felicidade foi o que ela compreendeu. Entendeu isso. Então, entendeu isso. Tá, beleza. Mas veja, entendeu aquilo que é a verdadeira felicidade. Esse pacotão de informações aqui, que tem função de complemento, é o que você vê aqui, ó. Ela, vírgula, chorando de alegria. Note, ela entendeu. Essa é a frase. Mas se ele coloca chorando de alegria, não é verbo? Oração subordinada, reduzida de gerúndio. Claro. Verbo no gerúndio, sem conjunção, oração subordinada, reduzida de gerúndio. Ela, vírgula, que chorava de emoção, tanto faz, pode ser adjetiva, explicativa, né? Reduzida de gerúndio. Mas veja, essa oração aqui, ela é intrusa, ela entrou no meio, ela está no meio da história. Tem que vir isolada por vírgulas. É uma oração subordinada, está no meio da história. Então, se está no meio da história, oração subordinada, reduzida de gerúndio, intercalada, né? Está no meio da história aí. Então, a frase seria, ela entendeu o que é a verdadeira felicidade. Ela entendeu. Ela, vírgula, chorando de felicidade, vírgula, está no meio da história, no meio. Você pegou uma oração, colocou no meio e já era, tá fácil. Vamos ver essa última letra aí. O estado mágico, vírgula, a alegria e o sonho fazem bem à alma. Gente, qual foi o erro de pontuação aí? Sujeito composto, né? Você tem aqui o estado mágico, vírgula, a alegria e o sonho, não precisa dessa vírgula. Separar o sujeito do verbo por vírgula, sem nenhum termo intercalado, está errado. Essa vírgula aqui não pode acontecer, não. O estado mágico, vírgula, a alegria e os sonhos. Eu estou usando essa vírgula aqui para separar termos de mesma função sintática. Ou seja, eu vou colocar termos semelhantes aqui ou termos de mesma função sintática nesse contexto. Tá?
Então tá tranquilo dentro dessa perspectiva aqui. Essa vírgula realmente não existe. Cuidado com ela. Separar sujeito do complemento, sujeito do verbo, predicado, por vírgula, sem termo justificável, né? Aposto, adjunta verbial e tal, entre vírgulas, tá tudo errado. Certo? Questão 4, é isso aí, né? Relembramos um pouco de pontuação, ordem direta e inversa. O objetivo é esse. Dicas e questões. Até a próxima.